sobre isso, tá bom? Deixa eu só colocar a aula para gravar, aí a gente começa. Bom, a aula já está gravando. Vou me apresentar, né, para vocês, que a gente não se conhece pessoalmente. Eu sou a professora Glaucia Soares Casimiro, sou professora de língua portuguesa, redação instrumental, língua portuguesa jurídica. Tem umas 4 disciplinas, ó, português instrumental, teoria e prática da redação jurídica, redação instrumental e português, língua portuguesa estrutura básica, que é do primeiro semestre. Então, são essas disciplinas que eu ministro na Faculdade Estácio de Sá. E a gente vai falar um pouco hoje sobre lógica do razoável e princípios gerais do direito. Por que tem essa numeração 3 aí? É referente ao plano de aula número 3. Eu sei que vocês têm acesso ao CIA, e no CIA tem um plano de aula lá numerado, né? Plano 1 até o 16. Vocês já viram isso? Já viu, Leonardo? Vi sim, vi que tem do 1 ao 16 lá. Tem até os casos concretos, né? Isso. Inclusive, eu mandei no e-mail de vocês, mas também tem no CIA, tá? E aí tem o 4, o plano de aula 4, que é o parecer técnico jurídico e a ementa. Então, todas as nossas aulas, nós vamos fazer 2 planos, tá? Eu juntei 2 planos para a gente discutir na nossa aula, por conta do nosso tempo mesmo, né? Por ser uma disciplina especial. Então, se você acompanhar o plano 3, fala da lógica do razoável e esses princípios gerais do direito. Na aula 2, que foi o plano 2, né, que é a aula que você perdeu, nós falamos especificamente sobre a lógica do razoável. Por isso que é importante que vocês assistam depois a gravação, tá? Eu enviei no e-mail, mas se você não recebeu, você pode me perguntar ou mandar uma mensagem que eu reenvio o link da gravação. Uhum. Então, Leonardo, você que já está aí no 10º, a Sandra está sem microfone, tá, Leonardo? Já mandou mensagem aqui. Você que está no 10º, o que você sabe sobre essa lógica do razoável? O que você já estudou, já ouviu dizer? Professor, aqui deu uma cortada. É sobre a lógica? Lógica do quê? Desculpa. Eu vou abrir o caso aqui. O que você sabe lógica do razoável? Você está vendo os slides, Leonardo? Estou tentando abrir, mas não estou conseguindo. Rapidinho. Aqui, acho que agora vai. Minha internet está lenta aqui. Vou mandar no seu WhatsApp. A lógica do razoável, o que você já viu, o que você ouviu falar sobre? A Sandra também, pode mandar no chat, Sandra. O que você sabe sobre a lógica do razoável? Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui, aí eu vou mandar para vocês. Tá. Professor, mas eu acho que, assim, pelo próprio nome já especifica, né? Tentar resolver o problema da forma mais razoável, mais rápida, mais concreta, né? Não sei se tem muito a ver, mas eu imagino que seja isso. Até abrir aqui o material. Eu imagino mesmo que seja isso, né? Uhum. Vamos continuar, porque o WhatsApp não quer abrir, está bem lenta a conexão. Bom, então a lógica do razoável, Leonardo, é isso mesmo. Resolver as situações de forma lógica, né, de plausível, razoável. Então, mas existe uma teoria sobre isso, né? E essa lógica seja a aplicação das normas jurídicas segundo princípios da razoabilidade, ou seja, elegendo a solução mais razoável para o problema jurídico concreto.
dentro das circunstâncias sociais, econômicas, culturais e políticas que envolvem a questão, sem se afastar dos parâmetros legais. Então, por exemplo, numa cena, um processo sobre crime, né, um processo penal, ou criminal, você vê aí a lógica do razoável. Qual foi o contexto de toda da situação? O porquê que chegou nesse ato, né? Então, a gente precisa sempre pensar naqueles elementos da narrativa mesmo, né? O que aconteceu, como aconteceu, por quê, quem são os envolvidos, e aí o por isso, né? Que seria o por isso que aconteceu tal coisa, ou requer tal coisa. Então, essa lógica, ela constitui-se de método de interpretação das leis em um dos mais modernos e atuais, e vale dizer mais justo, que deve ter obrigatória repercussão em todos os sistemas jurídicos, inclusive no brasileiro, ok? Aí, a interpretação das normas jurídicas inclui a referência a princípios axiológicos e a critérios valorativos, os quais muitas vezes não estão expressos no texto da lei, o que resulta dizer que um ordenamento jurídico positivo não tem como funcionar atendendo-se única e exclusivamente ao que nele está formulado. Então, por exemplo, se a gente pega um cyberbullying para defender, né, um bullying que acontece no ambiente virtual. A nossa Constituição Federal, ela foi escrita antes da chegada da internet, né, nas classes B, C, D. O computador no Brasil, ele surge em 70, mas para os ministérios da defesa. Para os ricos, o computador chega em 80. Mas quem não era, né, muito rico, digamos assim, que a gente já chama de classe B, C, eles têm acesso ao computador em 96 ou 2000. Isso, a Constituição já tinha sido escrita, foi escrita em 1988. Então, quando a gente fala assim dessas interpretações das normas jurídicas ou das leis, né, o que acontece? Nós precisamos pegar uma brecha na lei e puxar para o gancho da sua necessidade, né? Porque esses crimes virtuais não existiam na época em que a Constituição foi escrita. Então, em termo lógica do razoável, foi criado por Recássens Sitges, que defendia, portanto, que assim como a ciência jurídica, a filosofia do direito não tinha condições de escolher um método ou uma tábua de prioridades entre os vários métodos de interpretação. Então, vocês têm a questão da hermenêutica, que é a arte de interpretar as leis. A lógica do razoável, ele anda bem junto com a hermenêutica, né? Com essa arte de interpretar as leis. Por quê? Essa lógica, ela vai pelo a razoabilidade, ela vai pelo que é mais concreto para se resolver a situação, né? No caso, o caso em questão. Então, decorre daí que a única regra que se poderia formular com universal validade era de que o juiz sempre deveria interpretar a lei de modo e segundo o método que o levasse à solução mais justa dentre todas as possíveis. Em nosso país, a preocupação com a busca da aplicação das concepções mais modernas da interpretação das leis poderá proporcionar um maior desenvolvimento e aperfeiçoamento da justiça, fazendo com que ela alcance ainda mais as camadas sociais
menos ou nada abastadas. E com certeza terão maior acesso a ela, com a melhoria de suas condições socioeconômicas e culturais. Hoje nós temos, né, os ônibus que vão até as periferias, nós temos a justiça itinerante. Vocês já participaram, já tiveram estágio, já participaram da justiça itinerante? Leonardo, Sandra? Já, Sandra? E Leonardo? Eu sim também. Mas eu, no caso, casei pela justiça itinerante. Ah, você teve foi prestado um serviço, eu digo como acadêmico, né? Foi prestado um serviço para mim, me favoreceu, né? Sim. Como acadêmico, você não chegou a trabalhar na justiça itinerante? Não, mas eu vi que tem várias pessoas do direito, né? Eles ficam... Mas eu não tive experiência como estagiário, não. Sandra disse que sim. Ok, muito bem, então. Então, quando a gente fala da lógica do razoável, é bem isso, Leonardo, que você resumiu no início, né, da aula, falando dessa aplicação da lei de forma razoável, só que eles consideram também, para a aplicação da lei, a situação da pessoa, né, econômica, política, social, cultural. Então, tudo isso é levado em consideração, certo? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, nós temos essa justiça itinerante, né? Foi uma grande, acredito que começou pelas faculdades, né? Pelas universidades, de atender a população menos favorecida, né? No sentido de ir até o bairro e atendê-los. Tem pessoas, né, de menos posses que nunca saíram do bairro. Às vezes você pensa assim, nossa, né, esse professor é meio... Mas eu já vi casos, né, porque eu trabalho em bairros carentes, prestando serviço, que tem gente que cresce, nasce, morre e nunca saiu do bairro. Então, eles precisam que, digamos assim, que nós cheguemos até eles, né, de alguma forma, direta ou indireta, mas que a gente vá aos bairros menos favorecidos, né? Segundo Lídia Reis, o autor Seixas, segundo seu pensamento, ao legislador cabe emitir mandamentos, proibições, permissões, mas não lhe compete o pronunciamento sobre matéria estranha à legislação e referente apenas à função jurisdicional. Então, quando o legislador ordena um método de interpretação, quando invade o campo hermenêutico, que eu falei para vocês, né, da arte de interpretar as leis, esses ensaios científicos colocam-se no mesmo plano das opiniões de qualquer teórico e não têm força de mando. No intuito de concluir, Seixas salientou que a lógica do razoável está sempre impregnada por valorações, ou seja, critérios, né, de como fazer essa análise, de como interpretar. Então, alguns critérios precisam ser estabelecidos nessa interpretação. Rui Rosado ainda completa: o juiz não só aplica a lei, pois nenhuma é completa, só a sentença o é. Julgando, o juiz tem função criadora, vez que reconstrói o fato, pondera as circunstâncias, às quais atribui relevo, escolhe a norma a aplicar e lhe estabelece a extensão. Então, seria esse, né? Não é só aplicar a lei,
mas analisa todas as circunstâncias, como o advogado deveria fazer, né? Por exemplo, a gente já vai ver no próximo tópico, né, a questão de uma petição inicial. Você já escreveu, Leonardo, Sandra, uma petição inicial? Vocês já escreveram? Eu já escrevi, sim, professor. Como que é a estrutura dessa petição inicial? Você tem que endereçamento, né, qualificação, os fundamentos, né? Aí a lei e os pedidos, tem os procedimentos, né? Certinho. Existe uma estrutura, né, Leonardo? A estrutura toda a ser seguida, né? Isso. E é muito interessante que a estrutura seja seguida, porque assim como quando a gente fala de tipos textuais, por exemplo, quando a gente fala de descrição, a descrição ela tem uma estrutura. Quando a gente fala em narração, a narração tem outra estrutura, tem os elementos da narração. Desculpa. Os elementos da narração. Por exemplo, um texto argumentativo também tem sua estrutura. E quando a gente fala em petições iniciais, contestações ou outros, né? Todos eles têm suas estruturas e seus modelos. O bacana do direito, que, por exemplo, na internet, você encontra esses modelos, né, de petições, você encontra os modelos dos processos, né, das peças processuais, e aí o advogado pode ir escrevendo dentro dele, dessa estrutura. Só que tem um detalhe, né? Com o passar do tempo, vai ficando um copia e cola, né? E aí você acaba fazendo o quê? Enviando num processo partes do texto de outro cliente, de outra situação, que não tinha nada a ver ali, ou até mesmo uma situação pessoal sua, você acaba, né, esquecendo de deletar. Então, precisa ter muito cuidado nesse copia e cola. O ideal é que você sempre tenha uma estrutura limpa, né, um esqueleto limpo, e sempre pegue aquele esqueleto, do que pegar já algo pronto, né, para ir substituindo as informações. Você pode mandar endereço de um cliente no do outro, trocar nome de cliente, trocar situações, e como já aconteceu nos fóruns, né, de advogados colocarem coisas pessoais dentro do processo. Então, isso daí precisa se atentar muito, né? Então, nesse trabalho, necessariamente o juiz, né, faz valorações que não são as suas pessoais, mas as do ordenamento jurídico. Então, ele não emite a opinião dele pessoal, mas sim o que está na lei. Sendo um criador, o juiz, no entanto, está submetido à ordem jurídica, recomendando-se-lhe a renúncia no caso de desconformidade irreconciliável entre a sua consciência e a lei. Então, isso é muito interessante, porque às vezes o juiz não concorda com aquilo, mas, segundo a lei, ele precisa concordar. Por isso que fica essa discrepância, né, entre a consciência dele e a lei. E os advogados acreditam que também, né? Às vezes precisa defender alguém de algum crime, o advogado não concorda com aquela situação, não pactua, mas é o seu cliente, é o seu dever defendê-lo, e ele cria, então, todas as estratégias de defesa. Não é isso, Leonardo? Sandra, está acompanhando? Pode mandar no chat que eu leio, tá bom? Sim, é bem isso, professora. Às vezes você defende uma pessoa que faz parte, né, principalmente no direito penal, criminal, né? Acontece de você defender a pessoa que
cometer um crime que você nunca cometeria, né? Mas faz parte do jogo, né? Faz parte da profissão. Limpar a sujeira, né, Leonardo? Destart. Sim, né? Sim, porque alguém tem que defender. Alguém tem que defender. Se não for eu, vai ser a defensoria. Você pode cobrar caro por isso, né? Eu cobro, né? A diferença da gente pro defensor é que a gente cobra, né? E faz uma defesa mais ampla, né? Não é uma defesa mais rápida, você cobra mais, tem como você despachar, né? Fazer tudo normal, né? Tem suas diferenças, né? Verdade. Por isso que procura o advogado, né? Não vai na defensoria, porque sabe que o advogado, ele trata especial o seu caso, porque além de você estar pagando, ele tem que tratar, né? De uma forma diferente o seu processo, né? Do que uma própria defensoria pública, né? É verdade. Uhum. Então, Destart torna-se necessário recorrer a princípios ou critérios que, embora não formulados explicitamente, são necessários na medida em que o texto legal deve ser interpretado em função do propósito para o qual for emitido, sempre com relação ao sentido e ao alcance dos fatos particulares em relação à norma. O que é legal, que eu acho, assim, na interpretação, na hermenêutica, né, que uma lei você pode interpretar de várias formas. Na verdade, cada advogado ou cada jurista, ele tem um olhar diferenciado sobre aquela lei, né? Eu acho isso muito bacana, porque há múltiplas interpretações. E aí cabe a você o quê? Defender o seu olhar, com perspectiva de defender o seu cliente, né? Então, por vezes, a decisão será legal, porém não tão justa. Mas, um sentido amplo, essa busca pela justiça é violável e possível, porquanto é um dos sonhos mais antigos da humanidade e jamais perecerá, que é essa defesa, né? Igualdade, fraternidade. Então, desta forma, a interpretação apenas literal, além de absurda, torna-se sem sentido, pois se está buscando uma interpretação, esta nunca poderá ser literal, ainda que realcemos a importância do caráter semântico como elemento facilitador de acesso à correta via de interpretação. O que está falando aqui? Que é muito importante esses olhares diferentes, né? Diferentes olhares sobre a lei. Você pode interpretá-la da sua forma, e não literalmente, está escrito aqui isso, né? Que a lei ela pode ser interpretada conforme o seu olhar, a sua defesa em cima dela. Então, segundo o Reale, pela palavra jurisprudência, stricto sensu, devemos entender a forma de revelação do direito, que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Não vale citar ainda a etimologia da palavra, de origem latina, na qual o vocábulo juris corresponde a direito, e o vocábulo prudentia corresponde à sabedoria, podendo ser vista como simplesmente o direito aplicado com sabedoria. Então, entende-se também por jurisprudência como o entendimento dos magistrados exteriorizados em sentenças ou acórdãos, no qual manifestam harmonicamente conhecimento acerca do direito aplicado a um caso concreto, cujos fundamentos das decisões são colocados à disposição da comunidade
jurídica através de publicações, servindo como base a pesquisa, contribuição ao saber jurídico. Ok? Então, essa palavra jurisprudência. Então, nesse sentido, a jurisprudência não se forma por decisões isoladas, mas sim após uma série de decisões no mesmo sentido. Nesse caso, viu, pessoal, é muito importante que eu sei que vocês têm que defender a ideia, colocar a lei, discutir a lei, mas não precisa ser em 200 páginas, tá? Hoje, Leonardo, os juízes têm reclamado muito que os advogados enviam uma petição inicial com 100, 200 folhas. Então, eles preferem que seja assim, curto e grosso, né? Tipo, objetivo, conciso, que escreva lá em 2, 3 páginas o que se quer. Porque o que acontece? O advogado fica, né, ensinando a lei para o juiz, ou as leis. Deixa eu ver o que a Sandra escreveu aqui. Não é verdade, Leonardo? A Sandra. Sim, estou pelo chat. Isso mesmo, Sandra. Bom. Sim, eu concordo, professor. Eles preferem hoje mais curto e grosso mesmo, né? Primeiro que eles não têm tempo para ficar lendo 100, 200 páginas. Venhamos e convenhamos, né? Eles têm milhares de processos, como vocês sabem, o fórum não para, né? Todo minuto chega um processo novo. Eles têm milhares de processos, milhares de audiências, coisas assim que até de um ano atrasado, em atraso, né? Que não está, chega e já defende, na fila de espera. E aí chega lá com 100, 200 páginas. Ninguém vai ler tudo isso. Então, o importante é ser conciso, né? E coerente, breve, no máximo que puder. Ok? Porque parte do princípio que nós não precisamos ensinar as leis aos juízes. Parte do princípio que eles já sabem, não é? Que você chegou até lá porque já sabe. Então, seja mais sintético possível. Então, a grosso modo, pode-se dizer que precedente é uma única decisão em determinado sentido. Jurisprudência são diversas decisões no mesmo sentido. E súmula é o resultado decorrente do procedimento de uniformização de jurisprudência, pelo qual se condensa uma série de acórdãos, que são essas decisões dos tribunais, que adotem idêntica decisão. Então, são só alguns termos técnicos utilizados, né, que é o precedente, jurisprudência, súmula, ok? Bom, alguma pergunta da primeira parte? Nós já vamos para a segunda parte, que é o parecer técnico. Não, professora, ficou bem claro tudo. Ótimo. Então, no parecer técnico, aquilo que eu falei para vocês no início, provavelmente vocês já, né, o Leonardo disse que já trabalhou no escritório, a Sandra não sei, porque a Sandra está só no chat, mas, de qualquer forma, eu acredito que todos vocês, deixa eu ver a Sandra aqui, já tiveram contato com um parecer técnico jurídico. A Sandra disse que... cadê? Não trabalhou ainda, Sandra? Então, tá bom. Bom, então já tiveram contato, né, com o parecer técnico jurídico. Então, vamos ver um pouco, Sandra, hoje, dessa estrutura. É só um pouco, porque, na verdade, existem vários modelos, como eu disse agora há pouco, né? Tem a petição inicial, tem a contestação, tem a final, tem vários modelos. Na verdade, são várias peças processuais. A gente vai falar um pouquinho disso daí.
Então, é por meio do documento, conhecido por parecer jurídico, que um jurista, advogado ou consultor jurídico oferece as informações técnicas sobre um tema determinado, fundamentando juridicamente, utilizando bases legais, doutrinárias e até jurisprudenciais. Costuma ser solicitado como elemento necessário a de alguma decisão de grande relevância. Embora não exista uma forma obrigatória, é importante seguir uma estrutura para melhor organização e compreensão do parecer jurídico realizado. Interessante, viu, Sandra? Você que ainda não trabalhou em nenhum escritório, existem esses modelos na internet. Como eu disse agora há pouco, você pode baixar essa estrutura, esse esqueleto, e quando você precisar redigir algum texto, você tem um esqueleto, né, pronto. Eu vou mostrar um esqueleto aqui para vocês, é um deles. Então, para o exame de ordem, é importante identificar o instituto parecer, ao passo que o advogado nem sempre atuará contenciosamente com lides, podendo ser parecerista. Mas, afinal, o que é um parecer? Parecer é um documento de forma escrita, elaborado por um advogado parecerista que manifesta seu pensamento, opinião ou resposta acerca de uma pergunta formulada ao jurisconsulto. Assim, a elaboração do parecer pelo advogado, quando o problema claramente afirmar que o cliente está formulando uma consulta a respeito da temática, querendo que a resposta seja na forma escrita ou formal. Inclusive, a promoção da medida judicial, assim, leva a entender que o cliente quer apenas uma manifestação acerca do problema fático. O que seria problema fático, Leonardo? Sandra? Problema fático? Isso. E, professor, agora você me pegou, hein? Calma aí, tem que pensar. O problema fático é o problema em si, sem teoria, sem passar para o direito? Mais ou menos. É o problema fático, vem de fato. É o problema de fato apresentado juridicamente. Então, nós temos, por exemplo, o seu cliente chega até você, narra um acontecimento, né, descreve. Você sabe que dentro dessa narrativa, você e o cliente, há uma mistura de tipos textuais, narração e descrição, né? Em momentos ele narra, em momentos ele descreve. Mas ele apresenta uma situação. E você, como advogado, transforma essa narração, descrição, em um problema fático, em texto jurídico, né? Aí cabe a você essa redação jurídica, com os termos técnicos, com o modelo, com a estrutura técnica, né? Para enviar, por exemplo, dar entrada na petição inicial. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, uma estrutura de parecer, tá? O parecer poderá ser solene ou mesmo simples. Na verdade, Leonardo e Sandra, não é obrigatório usar termos requintados. O que é isso? Falar difícil. Na verdade, quanto mais simples for sua fala, mais entendível ela será. Ou seja, quanto mais simples você escrever de forma simples, sem buscar palavras requintadas, palavras rebuscadas, quanto mais simples você escrever,
né? Sujeito, verbo, complemento, povo, forma simples, sem usar palavras difíceis. Mas, ou melhor, o leitor entenderá o seu texto. Então, o leitor será quem? Né? O promotor, o juiz, o defensor, certo? Os outros advogados entenderão o que você quis dizer com aquilo. Então, o parecer, ele já começa com aí. Pode ser solene ou não, de forma simples. Portanto, poderá até o parecerista apenas responder determinada consulta via e-mail, fugindo-se de tais formalidades. Então, no exame de ordem, ou mesmo na vida profissional, deverá valer-se do modelo solene ou tradicional do parecer, conforme abaixo. Por exemplo, parecer número tal. Assunto: consulta sobre a viabilidade de implementação do banco de horas. Isso é um modelo, é um exemplo. Assunto. O assunto é você que coloca. Ementa, que é o assunto referência. Jornada de trabalho, banco de horas, empregados vinculados ao sindicato, vezes possibilidade. Aqui deverá tratar de apenas um resumo da consulta. O tema proposto, questão controvertida, e a conclusão. Interessado, nome do cliente. Relatório. A empresa consulente demanda parecer técnico jurídico acerca da viabilidade de implementação do sistema do banco de horas, etc. Aí nós temos narrar o problema, entra a narrativa. Quando a gente narra o problema, quais são os elementos da narrativa? Quem lembra? Lembra, Leonardo, os elementos da narrativa? De cabeça não estou lembrando não, professor. Os elementos da narrativa são o que aconteceu, né? Quando. Agora tempo, sim. Quem fez a ação, que são os personagens. Enredo, né? Que é mais? Enredo, que é o conflito, né? O que aconteceu. O desfecho, o deslance, como que terminou, né? E o por isso, o tempo, né? Espaço. E o por isso, né? O cliente requer tal coisa. Bom, então você vai narrar, lembrando sempre desses elementos da narrativa. O 2, fundamentação jurídica. A questão proposta relevante à jornada de trabalho, mas não havendo redação legal para o regime de banco de horas. Então, aqui deverá tratar dos argumentos jurídicos para a viabilidade ou não da questão proposta. O nosso parecer. Aí nós temos a conclusão. Pelo exposto, o parecer é no sentido da possibilidade de implementação desse sistema do banco de horas. Aí finaliza, né? Local, Campo Grande, MS, 25 de abril de 2020. Leonardo, advogado, seu número da OAB. Certo? Então, esse aqui é um esqueleto de parecer. Então, aquilo que eu falei. Na internet, existem vários esqueletos. Daí, você vai, por exemplo, o Leonardo vai ganhando casos, né? Várias ações, vários processos, e vai arquivando lá no seu computador. Aí, de repente, ele já não pega mais o esqueleto. Ele pega o quê? Pega um texto feito para ir substituindo a realidade do novo cliente. Só que o Leonardo esquece, né, de deletar narrativa, esquece de deletar alguma lei que ele usou, né, a fundamentação teórica, jurídica. Então, isso confunde, né, na verdade, invalida seu novo processo. Por isso, gente, sempre é bom
que 2, 3 pessoas leiam seus processos. É por isso que existem, né, os escritórios, o escritório com os advogados, né, associados, porque um respalda o outro, um ajuda o outro, certo? Um troca ideia com o outro, como em sala de aula. Vocês têm seus colegas de turma, de sala de aula, e um acaba colaborando com o outro, avisando, alertando, né? Ou, sei lá, auxiliando o outro de uma forma, né? Ou de outra. Aí nós temos o fim ainda desse parecer. Cumpre ressaltar também que o modo de escrever é todo personalíssimo, ou seja, cada um tem sua forma de se expressar, é claro, mas deve parecerista de toda forma ser rico na exposição de seu conhecimento técnico e, sobretudo, das questões fáticas, questões de fato, né, de acontecimento, desde que o cliente o entenda seguindo a regra da coesão, clareza e objetividade do texto apresentado. Então, olha lá, voltando na minha fala, seja objetivo, curto e grosso, tá? Seja claro, coeso. O que é coeso? Use as conjunções, as preposições, os pronomes, os artigos, né? Seu texto tem que estar coeso, ou seja, bem escrito, tá bom? Alguma pergunta? Não, tranquilo, professora. Então, partimos para a finalização da aula com tarefas. Essas tarefas são avaliativas, tá? Fazem parte do processo de avaliação da nota, da composição de nota de vocês. Precisa enviar no meu e-mail institucional o quê? Os casos concretos, na verdade, 1, 2, 3 e 4. Não sei se vocês já enviaram. E também, no final de cada plano de aula, tem um item chamado aplicação, articulação, teoria e prática, que é um exercício proposto no final do plano de aula. Então, no plano de aula 1, 2, 3 e 4, tem um exercício que vocês precisam fazer e também enviar no meu e-mail. Então, procurem enviar um e-mail único, né, contendo aí os 4 casos concretos e os 4 exercícios dos planos de aula, número 3 e 4. O prazo é de uma semana até dia 2 de maio. Dia 2 de maio é letivo, a gente tem aula, tá bom? Na verdade, eu deixo vocês entregarem até domingo que vem, dia 3 de maio, se não me engano, à noite, tá? Isso daqui vale nota, tá, pessoal? De acordo, professora. Eu vou começar a resolver. Eu já tinha feito o caso 1, mas eu te entrego até antes, é porque eu vou ter tempo durante a semana agora. Tava corrido e agora durante a semana eu vou estudar a aula e vou te mandar tudo. O prazo máximo que eu consigo, então, é até 3 de maio para esses 4 aqui, tá bom? Porque senão vai acumular. Tá bem. Aí, quando acumula, entra o desespero, né? Ou faz mal feito ou não faz, né? Sim. Não pode deixar acumular. Tá bom? Sandra, tá ok. Então tá, muito obrigada pela participação de vocês. Era isso por hoje. Deixa aí a tarefa. Vou enviar agora para vocês. Só vou salvar, demora uns 15 minutos. A gravação da aula. Você tem a gravação da aula passada, né, Leonardo? Sim, você enviou. Sandra, recebeu a gravação da aula passada? Professora, você sabe quando que vai voltar tudo ao normal? Se vai voltar? Nossas provas? Tem a data já, né? Mas você sabe como que vai ser nossas provas? Vai ser presencial normal? Leonardo, essa pergunta eu não sei responder. Acho que ninguém, né?
Não depende de mim, né? Depende do governo. É isso que eu falo, dependendo da Estácio, né? Governo estadual, tá? Sim. Tô vendo aqui a Sandra já assistiu a aula passada. Então, assim, é bem complicado porque eu não consigo te responder essa pergunta porque depende do governo mesmo. Tá Não é bem. nem da diretoria da Estácio, né? Se Uhum. estava fácil, mas não depende nem de nós, Sim, eu tá? entendo. Uhum. Então é isso. Beleza. Tá bom, obrigada a participação. Eu só estou tentando parar de gravar aqui. Tá bom, Sandra, a gente que agradece. Deus. Então tá, Leonardo, bom dia aí para vocês, Sandra também, tá? Beijos. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.